Olá, é, nessa gravação que a gente está fazendo aqui desse estudo avançado da doutrina espírita, item 2 do livro 2, livro 2 é o item 3, o roteiro 3. Eu não estou fazendo essa gravação no ambiente do estudo, porque quando a gente fez a semana passada, tem um problema no arquivo e não foi possível a gente gravar, a gente transmitir a gravação. Na verdade, deu um problema no áudio. Então eu vou gravar novamente essa passagem aqui sem muitas. Vai ser uma aula mais, vai ser um estudo mais sintético, apenas passando por cima de alguns conceitos, para ficar registrado no estudo. Então a gente vai seguir aqui nesse estudo dizendo, seguindo o roteiro que está estabelecido, a apresentação que está estabelecida, né? Na verdade, esse estudo trata de critérios para o estudo de interpretarmos o Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Esse é o aspecto fundamental, né? Quais são os aspectos fundamentais do estudo, da informação espírita para facilitar a nossa interpretação dos textos do Evangelho. Porque quando Jesus nos menciona no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que nos enviaria o Consolador e que este ficaria conosco para nos lembrar de tudo, de todas as coisas, quanto vos tenha dito, é no sentido de dizer que ele nos enviaria esse Consolador quando a gente tivesse maturidade e capacidade de discernimento e de entendimento, de acordo com a evolução dos espíritos. E é um pouco isso que a doutrina espírita nos ensina, da sua condição de ser uma terceira revelação, porque a informação ela é gradual, ela é progressiva. A partir do momento que a gente consegue galgar os degraus, os batentes do conhecimento, a gente vai tendo mais clareza para compreender determinadas coisas. E aí é nesse sentido que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele nos diz que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, do Velho Testamento, de artigos autores sacros, só são ininteligíveis, parecendo até irracionais, por falta de chaves que nos facultem compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Ou seja, muitas das coisas que foram ditas pelos evangelistas a respeito da vida de Jesus, das passagens que convivemos com Jesus, que conviveram com Jesus, que estão na Bíblia, dos profetas, no Velho Testamento, elas parecem até ininteligíveis, porque falta alguns elementos para que a gente possa compreender tudo isso. E não é gratuitamente que Emmanuel nos diz que Jesus é o caminho, o Evangelho é a porta, e Kardec, a doutrina espírita, é a chave. Ou seja, é essa chave que nos faculta determinados conceitos, determinadas informações que nos permitem entender o que Jesus quis dizer, o que muitos profetas quiseram dizer, o que muitos autores quiseram dizer, né? Então, nesse aspecto, a gente tem alguns conceitos básicos, e aí a gente parte daqueles princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus, né? De quem é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a questão da existência dos espíritos, né? De que somos espíritos, a questão da pluralidade das existências, a questão da pluralidade dos mundos habitados e a questão da comunicabilidade dos espíritos, né? Esses 5 princípios básicos da doutrina espírita. E aqui no estudo do estudo da FEB, do EAD, ele nos traz outros conceitos que também nos permitem compreender melhor as informações do Evangelho, como o perispírito, como evolução, como livre-arbítrio, como causa e efeito, como influência dos espíritos em nossa vida, como a vida futura, como mediunidade, que é a questão da comunicabilidade dos espíritos, né? A imortalidade da alma, o princípio da reencarnação, a questão do plano espiritual e a questão da ação dos espíritos na natureza. Esses são apenas alguns aspectos que a gente, estudando a doutrina espírita, a gente começa a ter entendimento das leis naturais, que a doutrina espírita nada mais é do que a revelação de leis naturais,
para a gente compreender melhor muitas das coisas que já nos foram ditas, né? Então, por exemplo, Deus é um conceito de que, a partir do momento que a gente começa a ter noção de que Deus, de que a Terra não é o único mundo habitado, de que há muito mais coisas, como se diz popularmente, do que possa imaginar a nossa vã filosofia, a gente começa a compreender que Deus, e essa é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? E a resposta é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? E que Deus é esse ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, que a gente estuda exaustivamente o conceito de Deus, a informação a respeito de Deus, e ele vem ser essa potência grandiosa. Deus é amor, Deus está em toda parte, para que a gente possa compreendê-lo melhor. E foi uma das grandes contribuições do judaísmo, que nos traz o conceito do Deus único, né? Porque antes de Moisés, na primeira revelação, que é Moisés, antes de Moisés, a gente tinha muitas crenças que tinham o politeísmo, né? A existência de vários deuses. Mas com Moisés a gente já tem o primeiro conceito, o primeiro degrau, para a gente começar a compreender as coisas da unicidade de Deus. E na doutrina espírita, a gente vem com esse conceito de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Um outro conceito fundamental é a gente entender quem é Jesus, né? Jesus não é, como durante muito tempo a gente entendeu, Jesus não é Deus. Jesus é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. E é como a gente exaustivamente menciona aqui, Jesus é um espírito que é governador da Terra há 4,6 bilhões de anos. Então, ele está na direção do orbe do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos. Então, ele é o governador do planeta Terra, que não é o único mundo habitado. Então, a partir do momento que a gente tem essa informação, essa constatação, a gente começa a compreender que Deus, Jesus e o Espírito Santo não é mais a mesma coisa, como durante muito tempo a gente entendeu e aprendeu desse conceito do Deus Trino. Para a doutrina espírita, não. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus é o guia e modelo mais perfeito que já passou pela humanidade, que já passou pela Terra, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. E os espíritos são diversos, né? É como esse o terceiro conceito, o que é o espírito? São os seres inteligentes da criação. Então, e dentro dessa questão de que são os seres inteligentes da criação, a gente vai ver mais adiante que há uma evolução. Então, que há espíritos imperfeitos, há espíritos bons, há espíritos puros, e todos nós somos espíritos em evolução. Então, não há esse conceito de que nós somos corpo, nós somos espíritos vivendo experiência na matéria, né? Então, aí entra esse outro conceito fundamental, que é o conceito de perispírito, que é esse elemento intermediário entre o corpo e o espírito, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, e tem a forma que o espírito queira. Então, é outro conceito importante para a gente saber, que é o que dá a forma, é o corpo espiritual, digamos assim, e é o elemento de intermediação que liga uma potência de uma natureza, que é o espírito, com a potência de uma outra natureza, que é a matéria. E o perispírito é esse elemento intermediário, que é como se a gente pudesse dizer que de um lado é matéria e de outro lado é fluido, porque liga o espírito, liga o elemento fluídico do espírito ao elemento fluídico mais denso da matéria. Por isso que ele é um elemento intermediário, que serve de envoltório e de ligação entre o corpo e o espírito. Evolução é a lei fundamental, a lei de evolução, que são todos nós espíritos que se melhoram, e melhorando passamos de uma ordem inferior para outra mais elevada. Aquela história de que Jesus é um espírito mais puro, que já passou por aqui, ele é da esfera crística, ele é da camada mais superior que a gente pode galgar. Então a gente vai evoluindo, como a gente pode estudar nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos,
a questão da evolução espiritual, da escala espírita, que está subdividida em 10 escalas, né? Divididos em 3 ordens: a primeira ordem dos espíritos puros, a segunda ordem dos espíritos bons, dos bons espíritos, e a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Na terceira ordem, a gente tem 5 categorias de espíritos mais atrasados. Na segunda ordem dos bons espíritos, a gente tem 4 categorias, e na primeira ordem a gente tem apenas uma categoria dos espíritos puros. Mas isso é uma escala didática que os espíritos nos apresentaram para a gente entender que todas as almas que habitam por aqui são almas que galgam degraus e que vão de encarnação a encarnação, subindo uma virtude, vencendo um defeito, um vício e adquirindo a transformação moral, que em última análise é o que todos nós visamos, é sermos amanhã melhores do que somos hoje, né? E o instrumento para que tudo isso aconteça é o livre-arbítrio, para a gente ter a liberdade de pensar, de agir, de obrar. Sem o livre-arbítrio, a gente seria uma máquina. A gente tem essa liberdade da nossa capacidade de decidir alguma coisa. E é importante a gente considerar que o livre-arbítrio ele varia de acordo com o nosso grau de evolução. Ou seja, quanto maior a evolução espiritual do espírito, maior a liberdade que ele tem de agir. A gente não confere liberdade a quem não tem capacidade ainda de ter controle sobre uma determinada liberdade, né? A gente só dá a chave da porta da casa ao nosso filho quando ele já tem responsabilidade suficiente para saber o que deve fazer com a chave da porta da casa. Os cuidados que ele deve ter para não perder uma chave da casa ou para não entregar a chave da casa a quem não deve. E assim a lei dos homens, que aos poucos ele vai dando confiança ao cidadão, que a gente até entende que o cidadão, quando completa 21 anos, no caso do homem, 18 anos, no caso das mulheres, eles são maiores de idade, ou seja, mais responsáveis para responder pelos seus atos civis diante da sociedade. Ou seja, quanto mais evolução tiver, mais responsabilidade você tem para responder pelos seus atos. Assim, o livre-arbítrio. Quanto mais evoluído for o espírito, mais liberdade ele pode ter para agir. Lei de causa e efeito é uma lei da natureza, porque Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações. Então, se violamos uma lei, a culpa é nossa. A gente não pode dizer que não sabia ou que não estava preparado. A punição é o resultado da infração da lei. É como a terceira lei de Newton, que diz que quando a gente impõe uma ação, é devolvida uma reação em igual intensidade em sentido oposto. A lei de causa e efeito é semelhante a essa lei de causa e efeito da natureza que Newton nos coloca na física, né? É quando a gente agride a um determinado mecanismo da lei de Deus, a gente vai responder porque agrediu a essa lei de Deus, não é? A reencarnação consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, e as existências sucessivas são as encarnações que a gente passa na matéria e que visam o melhoramento da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Esse é um dos pilares básicos da doutrina espírita, né? A gente encontrar uma criança que já nasce com algumas predisposições fisiológicas, aquilo não é um castigo de Deus, aquilo ali é uma causa, aquilo ali é um efeito de uma causa que a gente agrediu numa determinada outra existência, né? Então, o perispírito é esse elemento intermediário que arquiva todas as consequências das infrações das leis que a gente venha a cometer. E ao plasmar um novo corpo numa nova existência, esse arquivo, como um modelo organizador biológico, ele vai refletir no novo corpo físico em formação as marcas que foram impregnadas nesse modelo organizador biológico numa existência pregressa. Então, daí a mutilação ou os defeitos que alguns corpos nascem porque são efeitos de uma causa anterior, não é? E também, do ponto de vista moral, do ponto de vista social,
são consequências de necessidades da alma do ponto de vista da evolução moral. Pluralidade dos mundos habitados é esse outro conceito que a gente conhece, que há muitas moradas na casa do Pai, como Jesus já nos disse, né? E que a gente passa a entender que são habitados todos os globos que se movem no espaço. E o homem terreno está muito longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há um tempo atrás, a gente não sabia disso, tanto é que Galileu Galilei, em 1600 e pouco, ele foi condenado à fogueira porque dizia que a Terra não era o centro do universo, né? Então, a partir do momento que a ciência evolui, a gente começa a entender que a Terra é um dos 9 planetas, que o Sistema Solar é um dos 400, 600 bilhões de estrelas que estão na nossa galáxia, que a nossa galáxia é uma das 2 trilhões de galáxias que se estima que haja no universo e que o nosso universo é em permanente evolução e a gente não sabe quantos universos existem. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência dessas informações, a gente começa a entender que há de ter uma inteligência suprema, uma causa primária de todas essas coisas, e essa causa primária e essa inteligência suprema de todas essas coisas é Deus. E Jesus é o governador deste planeta no qual hoje nós habitamos. Então, esses conceitos que a doutrina espírita vai nos revelando, eles vão fechando o conhecimento para a gente entender de uma forma mais inteligente, sendo a chave necessária que faltava para a gente compreender muitas das coisas que foram ditas no Evangelho, né? A questão da imortalidade da alma, que está vinculado também com a questão das reencarnações. A existência dos espíritos não tem fim a partir do momento que somos criados, e é tudo que podemos dizer por agora, como os espíritos nos dizem nessa questão, nesse capítulo do Livro dos Espíritos. A gente, a partir do momento que a gente foi criado, a gente se torna imortal, né? Então, a alma é imortal, porque a gente nasceu e não vai morrer nunca mais, né? Então, essa questão nos fala do consolo que os espíritas têm de que não há morte. A morte que existe é a morte do corpo físico. Esse sim, esse, a partir desse esgotamento dos órgãos, ele perece, ele volta à condição material de se refazer em novas ligações, mas o espírito não. O espírito se desprende daquele corpo físico e vai viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e que, para se depurar enquanto espírito, galgando os degraus na escala espírita, ele precisa de uma nova existência, de uma nova encarnação, das reencarnações, para ir se purificando. Esse é o princípio fundamental da doutrina espírita, e é isso que a gente vai entendendo e compreendendo aos poucos, quando mais clara nos torna a razão. Não é? A vida futura é o sentimento de uma existência melhor, reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. É a questão da imortalidade da alma vinculada à vida futura. Quando a gente diz que os brandos e pacíficos herdarão a terra, a gente passa a ter um consolo de que vale a pena ser brando e pacífico enquanto aqui, porque a gente herdará uma terra melhor, uma terra que evoluirá e gozará de um descanso dos justos, entendendo que há uma vida futura. Não é uma perspectiva do nada. A gente se entende como um espírito que não nasce no berço e que não morre no túmulo. A gente se entende como um ser que está caminhando numa grande jornada, que é a jornada da imortalidade da alma, a jornada de evolução dos nossos espíritos, né? A gente também tem o conceito de plano espiritual, porque no instante da morte a alma volta a ser espírito, liberto da matéria, digamos assim, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Os espíritos estão por toda parte. Essa é uma realidade, como nos dizia o apóstolo Paulo, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, para dar um exemplo, a gente tem no planeta Terra, segundo informações espirituais, algo em torno de 30 bilhões de espíritos, dos quais proximamente a 8 bilhões estão encarnados na Terra neste momento, nesta época da humanidade. Mas tem aí 22, 23 bilhões de espíritos desencarnados que habitam o plano espiritual. Diversas colônias, diversas localidades onde esses espíritos se encontram de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com a materialidade do seu perispírito, é que ele pode atingir determinadas esferas de evolução aonde eles podem habitar. Então,
há um plano espiritual presente ao nosso redor, em toda parte, nas diversas camadas que envolvem o nosso planeta Terra. Mediunidade é essa questão inerente ao homem, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, não é um atributo da doutrina espírita. Mediunidade existe desde que o mundo é mundo, desde que o médium desde que o homem é homem, desde que existam espíritos. Apenas ele nunca foi tão bem explicado num manual de explicação de como se dá a comunicabilidade entre os dois planos, o material e o espiritual. E mediunidade é essa faculdade inerente a todos nós. Uns têm a mediunidade mais ostensiva, e o livro dos médiuns nos explica quais são os tipos de mediunidade que pode ter e as faculdades que muita gente foi atribuída como louco, como pessoa que está vendo coisas, alucinações, sendo influenciado por ideias, por pensamentos, quando não se sabia que era a influência dos espíritos, porque nem sempre os espíritos são bons. Da mesma forma que nem sempre os homens são almas boas encarnadas, no mundo espiritual, o fato de desencarnar não significa dizer que a gente vira anjo. Se a gente é uma má pessoa na Terra, quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, a gente continua sendo um mau espírito. E esses maus espíritos podem influenciar, e muitas vezes influenciam a mediunidade de uma pessoa que não sabe o que é, e essa pessoa pode entrar numa perturbação, num processo de dificuldade, pela influência dos espíritos, que vem a ser essa outra questão, que é a questão 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam a nossa vida, e eles nos respondem muito mais do que imaginais, influi até o ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Então é isso, a gente está aqui influenciado pela presença dos nossos espíritos, os bons espíritos, os nossos mentores espirituais, que todos nós o temos, e também aqueles espíritos com os quais a gente afiniza. Então, nós somos um dial de rádio que a gente sintoniza de acordo com a nossa capacidade, nossa percepção, né? É como tem um ditado que diz o seguinte: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Do ponto de vista da influência espiritual, a gente pode dizer o seguinte: diz-me o que tu pensas, que eu te direi de quem tu te aproximas. Então, o nosso pensamento, a nossa expectativa de seguir o bem, de pensar no amor, de pensar na paz, na harmonia, na bondade, é que nos faz atrair espíritos dessa mesma vibração. Se, ao contrário, a gente pensa em outras coisas, em outros vícios, em outros defeitos, em outras dificuldades antagônicas ao que o Jesus nos ensinou, de que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, a gente vai atrair espíritos dessa outra faixa de vibração. E, por fim, a ação dos espíritos na natureza. Isso aí quer dizer o seguinte, que Deus não exerce ação direta sobre a matéria, porque são de dimensões diferentes, né? Então, os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Como a gente disse aqui, há uma escala espiritual, o espírito evolui, ele é criado simples e ignorante, e enquanto ainda mais próximo do átomo do que do arcanjo, como nos ensina, ele pode ser instrumento de utilização nos diversos fenômenos da natureza, sob as potências materiais. São instrumentos que Deus se utiliza para exercer sua ação direta sobre a matéria. Então, dentro desse universo do nosso mundo, não há milagres, tudo há uma lógica, tudo há uma providência superior, tudo há um contexto, e essa chave se torna completa na doutrina espírita quando a gente aprende e apreende todos esses conceitos e vai clarificando a nossa razão, vai fortalecendo as nossas ideias e a nossa capacidade de entender o que somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Essa capacidade que a doutrina espírita nos dá clareia as informações que a gente vai ter agora nesse estudo que a gente começa agora do Evangelho do Cristo, onde com essas chaves a gente vai compreender e vai estudar melhor o que Jesus quis dizer, o que os apóstolos quiseram dizer, os que os evangelistas nos comentaram e nos trouxeram como as informações do Velho e do Novo Testamento. Esse é a introdução nesse roteiro 3, para a gente entender determinados conceitos básicos da doutrina espírita, para facilitar
o nosso estudo do Evangelho. Então, que a gente depois siga aqui com o estudo que vai contextualizar a informação do Evangelho, como tem que ser lida, né? Os capítulos, os versículos, o contexto da localidade, da época, para a gente situar a informação histórica, o contexto de uma realidade, para a gente ir fechando os critérios para o estudo do Evangelho. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente siga com o nosso estudo.